Então, eu estava te contando aí um pouquinho da Mari, da minha infância, né? Da molecona Da Mari. molecona Mari aí, que, nossa, eu adorava andar de bermudinha, de tênis, chinelo. Eu fui me abrochar para esse lado mais menina, eu já estava com 18 anos, 17 para 18 Quando que você começou a passear? Sozinha, com as amigas? A época de passear mesmo, se fosse em shopping, em algum lugar, sim, independente, assim. Olha, mais ou menos com 15 anos, 15 anos. mas eu tinha, assim, horário para chegar, ou melhor, horário para sair, horário para chegar. Principalmente para chegar. Principalmente, totalmente para chegar, né? E minha mãe tinha que saber com quem eu tava, quem eram as amigas que iam, o que a gente ia fazer. Então, por exemplo, balada, né? Que hoje a gente fala balada e tal. Você chegou a pegar bailinho de garagem? Peguei bailinho de garagem. Época da escola, com os alunos, né? Bailinho de garagem, peguei as tais discos, né? As discotecas. Então eu só podia ir na matinê. Qual que era a primeira matinê que você foi lá? Porque assim, eu não conheço esse lado de festa lá, né? Sim, tinham duas, né, que eu ia. Uma se chamava Contramão e a outra... Já ouvi falar dessa Contramão, e outra era conhecida? Toco, super. Nossa, essa Toco era a demais, Toco, hein? ela ficava na Vila Matilde, lá de São Paulo, né? E a Contramão ficava no Tatuapé. Então, qual que era mais... Você olhar, você chegava, dava aquele tchan assim A Contramão. A Contramão a gente adorava ir. Nossa, e a gente era muito engraçado. Eu estudava sempre estudei em escola de estado, né? Você ia na domingueira. Na domingueira, sábado, ou melhor, de domingo à tarde. É isso mesmo. Não podia ir à noite. Não. Então ela começava, acho que, se não me engano, umas 3 horas e terminava às 7, estourando 8 horas. Estourando. Isso, estourando. E lá tocava tudo e tal. E nos recreios da escola, né, durante a semana, a gente combinava que roupa que nós iríamos, trocava roupa com as amigas. Legal. Que fase deliciosa. A gente combinava quais os passinhos que a gente ia fazer. Isso. Né? Vocês ensaiavam? E, meu Deus, eu ensaiava aqui em casa. Eu ensaiava em casa. Então, como eu era mais nova da minha família, né? Então não dava para ensaiar em casa, porque as minhas irmãs já eram bem mais velhas. Então a gente ensaiava no banheiro da escola, com as amigas da mesma idade, que são amigas até hoje. Tem muitas delas ainda que são amigas. Você tem ainda contato com o pessoal? Tenho, vários. E a gente ficava, sabe, ensaiando mesmo passinhos que a gente ia fazer no dia que a gente fosse na domingueira. Era muito gostoso. E quando era assim, tarde do branco, tarde do New Wave. Isso, tinha mesmo. Era muito legal. Você sabia que, eu lembro, tô falando aqui na nossa região, que tinha a noite da mini saia. Tinha, a tarde da pagava mini saia. Metade. Isso, pagava metade. Mulher que chegasse até tal hora era de graça, não pagava para entrar, você lembra disso aí? Isso mesmo. E outra, eu juntava o dinheiro, às vezes minha mãe me dava dinheiro para comprar, né, coisas na cantina, aquela história toda, eu juntava para deixar para domingueira, porque lá, né, aquela história toda, não tinha desculpa da minha mãe falar, não vai porque não tem dinheiro. Então a gente dava uma juntada. E aí, como eu fazia balé, então aos 14, meio, 15 anos, eu comecei a dar aula nas escolinhas de educação infantil de balé. Então eu já ganhava meu dinheirinho ali, sabe? Já guardava para comprar uma roupinha, aquela história toda. Ali era a rendinha legal. Da balada. Era a rendinha da balada, exatamente. E ficava imaginando os looks, né, que a gente ia colocar. Era muito legal. Era legal que você se preparava a semana para, para um dia. Às vezes o mês inteiro. Você combinava, nós vamos no último domingo do mês. Você passava o mês inteiro. Exatamente. Treinando lá a dancinha que você ia fazer, o passinho que você ia fazer, imaginando o cabelo, imaginando a roupa, e trocava roupa com a amiga, que tinha mais ou menos o mesmo corpo. Era muito legal, sabe? Eu vejo que tinha uma inocência também muito grande. Não, as pessoas não tinha hoje essa malandragem pro mal, né? Essa puxada pro lado de se aproximar de alguém por interesse que aquela pessoa pudesse favorecer algo. Eu acho que tinha. Era muito inocente. Era tudo, sabe por quê? Não sei se você enxergava isso. Era todo mundo igual. Era tudo muito igual, né? Hoje tem uma discrepância, né? Muito grande. Era muito amigo aquele, você não tem, hoje eu tenho. Você não pode, eu te ajudo. Amanhã é você, a outra vinha te ajudava. Verdade, era isso. Não era assim? E era coisa muito gostosa, né? E aí, deixa eu ver, com 15 também estava dando aulinha de balé, eu dava, com 16... Seria, essa aulinha de balé já seria praticamente seu primeiro emprego, não era? Já era meu emprego, não tinha registro, porque era uma vez por semana que eu ia e dava uma horinha de dança ali, né, dos cotoquinhos lá da educação infantil. Mas foi seu primeiro trabalho.
Foi, e fazia apresentações, chegava no final do ano, aquela coisa de formatura, já existia na minha época. Ai, que legal. Eu apresentava com os Você que organizava tudo? Organizava junto com a dona Que da bacana, escola, hein? as professoras da sala e tudo mais. É óbvio que isso estava muito forte em mim, a questão de trabalhar em escolas. E aí eu pensei, bom, trabalhar em escola, será que é isso mesmo que eu quero? Aí com 16 para 17 anos, eu tentei entrar num escritório de contabilidade para trabalhar. Então, me inscrevi lá, me chamaram, eu comecei nas minhas férias, sabe, de dezembro. Antigamente as férias eram bem grandes para quem estudava no estado, né? Então, a gente praticamente tinha dezembro, janeiro e fevereiro. As aulas começavam praticamente em março, as aulas, né? Era mais ou menos assim. Então, existia um serviço temporário num escritório de contabilidade. Falei, nossa, para lá que eu vou. Já estava de férias do balé, já estava de férias da escola, tudo. Eu vou tentar para ver se é isso que eu quero mesmo, né? Trabalhar com escola. Aí trabalhei esse tempinho de dezembro, janeiro e fevereiro, que eram 3 meses, né? Como no escritório de contabilidade. E era muito simples o que eu precisava fazer. Eu tinha eram cartas na época, né, que as pessoas mandavam para as empresas, para fazer o merchan. Época de carta. De carta. E eu tinha Você mandou carta para Xuxa? Vixe, para Xuxa eu não mandei. Eu nunca fui muito assim de mandar carta para Xuxa. Quero mandar um beijo pro meu pai e pra minha mãe. Não tinha esse negócio, não. Nunca fui disso. Nunca fui disso. Mas eu acho que pela minha vida, minha mãe sempre colocou a gente muito com os pés no chão. Então, eu gostava, sim, de assistia a Xuxa, sim, mas eu não me imaginava naquele mundo. Gostava, mas eu acho que eu fui muito uma criança, meio adulta já, por tantas coisas que a gente já tinha que passar pelo meu contexto familiar. Você já tinha uma ideia diferente daquilo que você estava vendo? Eu já queria trabalhar, minha mãe que me prendia assim nesse sentido. Você não era embalista? Não. Embalista é aquele que vai de acordo com a onda. Vai de acordo, não. Eu sempre tinha vontade de trabalhar. Eu lembro que minha mãe me segurou até onde deu. Depois, a minha irmã do meio, que teve uma conversa com a minha mãe, falou, mãe, tá na hora, deixa ela trabalhar, ela quer tanto e tal. Mas aí, para esse escritório de contabilidade, ela deixou, porque eram 3 meses. Não era difícil? Não era difícil. Você falou que você fazia o que lá? Então, eu mandava cartas para as empresas, sabe, de cobranças de contabilidade, enfim, eram diversos tipos de cartas. Vocês separavam? Separava, tal, e eu era muito rapidinha. Então, fazia aquilo e ainda pegava o serviço do outro, ajudava o outro. Era só para aquilo que eu tinha sido contratada. Mas elas já me passavam outros serviços. Pegou rapidinho? Peguei rapidinho, então. E eu gostava. Porém, era o período integral. Então, eu entrava, 8 horas e saía às 5h30, mais ou menos, né? Almoçava lá, tal, gastava quase o meu dinheiro todo no almoço, porque eu não gostava de comer marmita. Você justamente trabalhava para comer. Exatamente, mas você trabalhava para comer. Mas foi muito legal, porque ali eu já estava disposta a largar do balé, porque eu falei, não, quero trabalhar, como qualquer outro adolescente dos meus amigos também que já estavam trabalhando e tudo. Mas ali eu falei, não é isso que eu quero para minha vida. Tanto é que a dona lá do escritório, ela queria me contratar mesmo. Tá. Mas aí eu falei, não, enfim. E você estava estudando à noite? Ainda não, era um período de férias. E outra deles era integral, para você ter que ir junto com eles, você teria que mudar o horário da escola. Sim, e aí minha mãe não ia deixar também. Nova ainda? Enfim, a minha mãe, como eu era mais nova, ela queria me segurar ao máximo, essa história toda e tal. Então, eu estudava de manhã no balé, e eram todos os dias que eu tinha aula no balé, porque era um balé muito com essa parte também de conhecimentos da dança, história da música. Sim. Era algo com um contexto bem legal, sabe? E eu estudava à tarde, na escola do estado à tarde, né? Enfim, aí depois eu fui fazer magistério, fiz o magistério, falei, não, quero ir para a área da educação. Aí depois, aí que eu comecei a trabalhar, já mais ou menos assim, acho que com já 17 para 18 já serviço registrado, trabalhava numa escolinha. Tudo longe. Não, mas tudo envolvia escola. Eu fui trabalhar numa escola lá em São Paulo que ela chamava Gaivota, era uma escola de educação infantil e ela tinha parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Olha. Então era uma escola grande, só de educação infantil e tal. E eu fui contratada para uma determinada turma, era a turma do mini maternal, eram crianças mais ou menos de 2 anos e tinha umas 34 crianças,
sozinha. Cara. E eu estava, assim, no meu primeiro ano de magistério, por exemplo, né? Aí, no mesmo, era a reunião de pais, a minha diretora tinha perdido uma outra professora que era do Jardim 1, que eram crianças de 4 anos, ela já me apresentou para a turma dos pais, para assumir uma turma de 4 anos. Você estava no primeiro ano da faculdade. Não, do magistério, do magistério, não da faculdade ainda. Nossa, do magistério. Era tudo diferente, assim, né, na minha época. Caramba. E ela já me passou para outra turma, que era uma turma que eu já tinha que preparar para a alfabetização, mas ela viu em mim essa coisa de ser muito rápida, de você estudar. Foi com medo e você falou, vamos embora. Eu vou embora, eu adoro desafios, né? Eu vou com medo mesmo. Medo eu sempre tenho, mas eu vou com medo mesmo. Ainda bem que você tem medo, porque você vai com cautela. Vou com cautela, mas eu me dedico, né? Eu sempre eu sou uma pessoa assim. Tenho medo de dar um passo, mas ao mesmo tempo eu me dedico. Já que eu fui, então é para dar certo. Sim. E aí foi, né? Fiquei um tempo nessa escola, e dessa escola já fui para outra. A gente vai pegando maturidade também, vai conhecendo outras pessoas e vai melhorando, enfim. Me formei no magistério, tinha um grupo maravilhoso de amigas que a gente é amigos até hoje, amigas, né, até hoje. Sim. Fui para a faculdade e a minha primeira faculdade que eu fiz foi educação física. Até por conta do balé. Olha só. Eu achei que nem era você legal. Sabia. Não, eu achei que era legal fazer educação física, né? Porque entrar um movimento e tal. Aí comecei a dar aula de educação física, que era uma turma de adolescentes, e eles só queriam futebol, que a maioria só pensa, professor de educação física, futebol, né? Igual futebol. E eu queria, nossa, aquela ânsia, né? De passar tudo que eu estava aprendendo na educação física, tudo. E aí me desanimei um pouquinho, dei aula em academia, mas para ter um dinheirinho melhor eu tinha que dar aula em 20 academias. Nossa. Porque... É um tal de sai de uma, vai para outra? Não, é por conta do valor mesmo, né? O que eles pagavam hora-aula para cada hora-aula, né? Para eu ter um dinheirinho melhor. Se você treinasse na academia, você não precisava nem treinar, só de você pular uma para outra já era um treino. Já era um treino, exatamente. Então, era muitos horários que eu tinha que assumir na academia. E, enfim, acabava sendo não compensado. E aí eu falei, não, vou para pedagogia. Me formei em educação física e para pedagogia. E aí é onde eu me encontrei. Tá vendo? Trabalhava em escolas particulares lá em São Paulo, trabalhei em algumas. Depois eu fui para o serviço público, fui coordenadora de serviço público, tenho direção de serviço público. Até que nesse ponto todo, eu estou contando só minha vida profissional. Sim. Tem a minha vida que eu conheci meu marido, né? Tive a minha primeira filha, aquela coisa toda. Você casou com quantos anos, assim? Nova ou não? Eu conheci o meu marido com 17 anos. Olha que coisa, né? 17 anos a gente começou a namorar. Ainda estava no balé. Ainda estava no balé. Ele lembra disso, ele foi em algumas apresentações, sabe, que eu fiz e tudo. 17 anos e eu casei com 21 anos. Olha. Novíssima. Eu acho que é um pouco da época também, né? E... Teve filhos? Então, com 21 não. Eu só tive com 26, 5 anos depois. 5 anos depois veio a dona Fernandinha aí, né? A cegonha chegou para mim quando eu tinha 26 com a Fernanda. E depois com 36 chegou o Arthur. Seria um rapaz que está sentado ali? É o próprio rapaz, esse rapazinho corintiano. Aí, corintiano. Tudo bem, cara? Ele corintiano e ela santista. Manda um beijo para ela aqui, ó. Olha lá. Filhota santista fazer o quê, né? Mas chama do mesmo jeito. Isso. Vai, manda um beijo pra ele, tá perto. Vai que não pode, tem que ser 2, né? Manda são 2, senão já tem briga entre os irmãos, né? Quando chegar em casa, você já viu, né, cara? Apesar que ela é mais ciumenta do que ele, mas... Né? Você é mais de boa. Mais tranquilão, né? Mulheres. Enfim, e aí foi, né, toda essa minha relação com a educação. E amo, de verdade, assim. Às vezes eles ficam preocupados porque eu trabalho demais, corro demais. A parte do correr é minha já, é algo que já faz parte da minha personalidade. Mas, assim, sou muito feliz naquilo que eu faço. Eu acho que, de verdade, eu sou grata a Deus, porque nem todo mundo consegue trabalhar naquilo que gosta. Ah, sim. E eu consegui, né, atrelar. Não é fácil fazer educação. Não é Cada fácil. dia eu vou dizer que está ficando mais desafiador, mais difícil, mas é algo que eu amo, né, fazer. Pelo contrário, eu estou estudando cada vez mais, porque hoje tem muitas pontas aí para a gente entender o que de fato é esse aluno do século XXI, que é esse adolescente, essa criança, enfim, tem muitas questões. Essas famílias, né?
Então, é algo que eu já gosto mesmo de estudar, é algo que me encanta. Sim, faz parte da sua vida. Faz parte Independente, da minha vida. Exatamente. Faz parte da sua vida.